Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e tenho certeza que o nosso Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4. Hoje pela manhã nós estávamos orando, toda véspera de semana que antecede a Santa Ceia. A gente gasta 5 dias aqui, todos os dias pela manhã orando. E na oração hoje que eu digo sexta, né? Essa palavra veio ao coração e eu fui estudando e esse pedaço da carta que eu lerei com vocês, ele é a preocupação de um pastor. Você sabe que Pedro, ele tinha uma responsabilidade um pouquinho maior. Porque cada apóstolo recebeu um chamado. Mas Pedro ouviu da boca de Jesus a pergunta, vocês lembram? Pedro, você me ama? Lembra? Lá em João 21, versículo 17, fala que ele falou, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Então aquele homem tinha uma responsabilidade muito grande com as ovelhas. E responsabilidade essa de muitas vezes ter que falar um pouquinho mais sério. Doutrinar uma igreja, irmãos, não é uma coisa muito fácil, não. Você pegar e ensinar e mostrar, não é uma coisa muito tranquila de fazer. Porque tem dias que a palavra não vai vir para afagos, ela vai vir para correções. Então eu quero gastar um tempinho aqui falando com você da Bíblia e eu peço a Jesus que nos dê graça de aprendermos. Digam amém? Diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne fez o quê? Já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas o quê? Segundo a vontade de Deus. Coloca a mão em cima desse texto, fecha os olhos. Pai, mais uma vez eu estou aqui na tua presença, te pedindo graça. Pregar a palavra não é uma coisa fácil. Ensinar verdades eternas não é algo simples de se fazer. Houve um dia desses pregando aqui que eu disse que era necessário adotar uma outra postura. Eu falava sobre a mudança do ministério de Moisés para Josué. E eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor tem um chamado para uma edificação muito séria para a tua casa. Todo esse povo que veio aqui precisa ser alimentado pela palavra da vida. E eu estou aqui te pedindo graça, misericórdia, principalmente, meu Deus, o teu sustento. Porque todas as vezes que o Senhor vem e visita com palavras exortativas, nós precisamos de graça para praticá-las. Todas as vezes que o Senhor veio na história e cobrou do povo uma postura, foi necessário aquele povo se esforçar. E as nossas forças não vêm de outra fonte, senão o Senhor mesmo.
Venha, meu Deus. Derrame sobre a nossa vida essa transformação. Nós precisamos a cada dia mudar. E tem gente aqui que está entendendo que precisa dessa graça para mudar. As poucas linhas que foram meditadas já são um suficiente convite para nós pararmos, repensarmos a vida e falarmos: meu Deus, eu quero andar na tua vontade, viver a tua palavra, caminhar no teu caminho, ser diferente. Eu oro, meu Pai, eu peço uma visitação do Senhor para cada alma, para cada pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você concorda com isso, diga amém e graças a Deus. Amém? Você leu comigo 2 versículos e a palavra de Deus ela fala nesta carta de Pedro, principalmente nessa primeira, sobre várias coisas que os servos de Deus deveriam fazer. Eu vou te dar trabalho, Laílson, porque eu não vou ficar parado, tá? O Pedro vem discorrendo sobre uma série de coisas que a igreja precisava viver. Se você pegar lá do comecinho da carta, ele vai falar: felizes somos nós, porque nós temos uma esperança. E a esperança do crente é aonde? No céu. Ele falou que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque nós temos essa esperança que está lá no céu. E aí depois ele vem e ele fala sobre santidade, sobre o comportamento de servo cristão, o dever de quem é de Deus de dar um bom testemunho. Ele fala sobre comportamento de marido, comportamento de esposa. E aí ele chega nessa parte agora, onde ele vai falar o quê? Nós temos que aprender qual é a vontade de Deus. Nós temos que aprender qual é a vontade de Deus. Agora, ele começa falando da seguinte maneira: já que Cristo padeceu por mim, eu preciso me armar com um pensamento. Se ele pagou o preço do pecado, ele diz que o pecado o quê? Cessou. Só que essa tradução, quando fala de cessar, dá aquela impressão de cessou. Você já almoçou, que você tinha bastante comida, mas chegou uma hora que não cabia mais? Aí você falava o quê? Cessou, chega, não quero mais, já estou cheio. Só que aqui quando ele fala de cessar, ele está se referindo ao quê? Ao rompimento. Ele está falando sobre se divorciar do pecado. Cessar tem uma conotação. Divórcio tem outra. Normalmente, existem os divórcios por quê? Por que tem divórcio? Qual que é a principal desculpa do divórcio? Acabou o amor. Acabou o amor. E você sabe por que tem gente que não divorcia do pecado? Porque ainda ama o pecado. E ele falou que eu, como servo de Deus, como homem de Deus, eu tenho que me armar com isso. Eu estou divorciado do pecado. Eu não amo mais aquilo. Ele falou, leia de novo comigo: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, armai-vos também com este pensamento. O que eu tenho que pensar? Que aquele que padeceu na carne já fez o quê? Cessou, ele rompeu, ele se divorciou do pecado, para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo o quê? A Bíblia Sagrada diz que homens vêm tentar impor a sua vontade para que nós venhamos a ferir a vontade de Deus. E aí eu tenho que abrir um leque aqui muito grande,
Porque quando fala de vontade dos homens, a gente pensa o quê? Alguém vai chegar aqui, por exemplo, para Débora, né? E vai falar, Débora, você não vai mais ser obreira da igreja. Dependendo de quem fala, entra por um ouvido, sai por outro. Agora, se alguém mais próximo, alguém influente, alguém que tem laço de sentimento falar, se a pessoa não rompeu, não divorciou de verdade do erro, ela não aguenta permanecer na vontade de Deus. Você pode prestar atenção. Essa Bíblia aqui é uma regra prática da vida do cristão. Uma coisa que essa palavra ensina é o respeito às autoridades constituídas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês não é membro da sede? Não sou membro da sede. Faz assim. Não sou membro da sede. Você deveria ser ensinado pelo seu pastor que existe uma hierarquia no ministério e que a igreja de vocês está subordinada à sede e que vocês estão subordinados à minha autoridade. Se eu chegar lá, por exemplo, e falar para o irmão Natan, eu quero a Débora aqui na sede. Ah, mas ela me ajuda muito. Quando eu digo eu quero a Débora na sede, o que eu disse? Perdeu o Playboy. Simplesmente assim. E isso não é nenhum tipo de abuso. Onde é que você viu um negócio desse? Não. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fala que nós temos que dar cada um aquilo que lhe é devido. A quem a gente deve tributo, a gente paga tributo. A quem a gente deve temor, a gente dá temor. A quem a gente deve honra, a gente dá honra. Então eu tenho que parar um pouquinho e perceber que eu não sou escravo dos homens. E vou lhe dizer uma coisa, se algum dia algum pastor para você pregou rebelião contra a igreja sede aqui, esse pastor estava possuído pelo demônio. Ele estava endemoniado. Podia botar a mão na cabeça dele que vinha a legião. Então a gente tem que parar um pouquinho e perceber algumas coisas que estão roubando de nós a vontade de Deus. E o interessante é que ele vai dizer o quê? Versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos o quê? A vontade dos gentios, vontade dos homens, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis o quê? Idolatrias. Eu acredito que todas essas palavras aqui, a grande maioria já conhece o que significa. Só essa palavrinha chamada borracheira, que tem gente que pensa o quê? A pessoa que trabalha com borracha? O cidadão que conserta pneu? Borracheira, na linguagem da Bíblia, fala sobre trabalho mal feito. Quando ele fala que já foi muito tempo da minha vida que eu fiz as coisas de maneira mal feita, agora fez o quê? Cessou, acabou, rompi, divorciei. A partir de agora eu só faço o melhor. E é interessante que ele fala o quê? Ele falou versículo de número 4 agora, né? E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. E diz a Bíblia que acontece o quê? Blasfemam de nós por nós agirmos assim. Se você é aquela pessoa que demonstra reverência à figura do pastor, ao líder da igreja, as pessoas acham o quê? Isso é uma coisa estranha. Que negócio aí de falar sim senhor, não senhor? Negócio esse dos caras pedem uma coisa para você sai correndo fazer. As pessoas não entendem. Só que o que diz a Bíblia? Versículo 5. Os quais hão do quê? De dar conta ao que está preparado para julgar o quê? Os vivos e os mortos. Então entenda você que esse trabalho, esse carinho que o Pedro gastou com essas linhas aqui, ele estava alertando o povo, porque precisa haver um rompimento com o pecado. E estou aqui, gastando aqui alguns minutinhos, falando principalmente sobre o pecado da rebelião, da rebeldia. De você saber
que existe uma obediência a ser prestada e você corre dessa obediência. Para você ter uma ideia, a gente precisa pegar alguns textos da Bíblia e guardarmos dentro do coração. Tem um texto na Bíblia que está lá em Romanos 13, ele vai colocar na tela para nós, só para você não precisar abrir. Versículo de número 1. O que diz aí? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram o quê? Ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Aí, ó. Porque os magistrados ou as autoridades não são terror para as boas obras, mas para o quê? As más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Olha, quando eu vejo o pastor Jamil, me dá um arrepio. Mas por quê? Oxi. Não tem necessidade disso. Ai, vou dar um exemplo da Débora aqui. O pastor falou de mim, meu Deus, será que eu venho para a sede? Tem que ter medo. Hã? Se tiver que vir, vem. Pronto. A gente tem que colocar uma coisa dentro do nosso coração. A autoridade, tem que ficar preocupado com ela se você faz o que é certo. Agora, caso contrário, versículo 4, porque ela é ministro de Deus para o quê? Para o teu bem. Mas se fizeres o mal, aí faz o quê? Aí teme. Pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para quê? Para castigar aquele que faz o mal. E na minha função, se eu descobrir coisas erradas, é minha obrigação punir. Eu descobrir coisa errada, é minha obrigação chamar a pessoa e fazer o quê? Se ela faz parte do ministério, eu tenho que afastá-la. Se ela é membro da igreja, eu tenho que dar uma baita de uma ensaboada nela. Esse é o papel da liderança cristã. Por isso que eu sempre converso com as pessoas que quando falam, olha, o pastor veio fazer um Maranhão para Jesus. Todo mundo pensa o quê? As ovelhinhas entrando na igreja igual os bichinhos na Arca de Noé, né? Fazer o Maranhão para Jesus é ajudar também quem está dentro. Fazer com que aqueles que estão dentro sirvam a Deus melhor do que estão fazendo. E era essa a preocupação do Pedro. Simão, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é o quê? Guiar. Conduza. Leva elas para cá, para lá. Estão desgarrando, tu vai lá e puxa. Estão saindo para um lado esquisito, vai lá e pega pelo pescocinho e traz de volta. E por que isso? Já foi comprovado isso aí já é estudado, comprovado cientificamente. A ovelha tem a visão o quê? Reduzida. A ovelha não enxerga na frente. Quem enxerga mais do que ela é o seu pastor. Por isso que ele falou, muito cuidado para que esse tempo que tem de resto da sua vida, você viva de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui na palavra. Temos que recuperar, irmão, esse negócio, eu preciso de ajuda. Pois eu sei onde eu vou pedir ajuda. Eu vou ligar lá para o meu pastor. Meu pastor vai fazer uma oração e esse mal vai cair por terra. Não, mas muitas vezes, irmão, vira um negócio esquisito. Eu sempre comento, irmão, talvez se eu chegasse na igreja nos dias de hoje, talvez eu não ficaria. Olha o que eu estou te falando. Se eu me convertesse em 2021, muito provavelmente eu não ficaria na igreja. Por quê? Eu lembro muito bem. Eu chegava na igreja, sentava, abria a minha Bíblia, daqui a pouco vinha alguém conversar comigo. E aí, tudo bem? Como é que você está? Não, estou bem. Está bem mesmo, irmão? Estou. Olha, rapaz, eu estava meditando na palavra aqui, acho que essa palavra é boa para você, hein?
Aqui, ó, a Bíblia Sagrada fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu quero falar para você, ó, descanse em Deus. Deus é contigo. Posso pegar o nome da tua família para mim orar? Seja sincero, quem faz isso hoje? Quem faz isso hoje? Ninguém. Não fazem mais isso. Não, o pastor que cuida das ovelhas. Você imaginou? Quando eu cheguei na Igreja da Graça, lá em Curitiba, eu lembro muito bem, fazia-se 4 reuniões nos domingos, a igreja cabia mais ou menos umas 400 pessoas, o primeiro culto dava coisa de 600. Quando terminava aquele culto, tinha um mar de gente lá fora da igreja já esperando para entrar. Terminava o culto, saía, a galerinha, o que acontecia? Para dentro. Diga uma coisa, como é que aquele sujeito, que é um só lá em cima do altar, cuidaria de todas as almas? Então precisa levantar-se o quê? Pessoas que façam o quê? A vontade de Deus. Cuidar um dos outros. Você quer ver uma coisa? Vamos lá em Efésios 5. Olha como é que é bonito isso aqui. Se tiver a nova Bíblia Viva em português, seria bom. Tem ou não tem? Tem aí? Se tiver, vai ser top das galáxias. Nova Bíblia Viva em português. Efésios 5, 17. Caso não tenha, você só escute que eu lerei para você. Não tem problema não. Podemos? Você acompanha aí e vai escutando como eu vou falar. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Olha que forte isso. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrem a Cristo pela submissão ou cuidado uns dos outros. A Bíblia Sagrada fala, essa tradução que você leu aí, fala que nós temos que fazer, deixa eu ver aqui, versículo 19, falando entre vós com salmos. Nessa outra tradução diz o quê? Conversem entre si a respeito do Senhor. Isso é conduta de gente de Deus, irmão. Sobre o que a gente conversa? Eu fico bravo, irmão, às vezes aqui na igreja. O irmão chega dentro da igreja, irmão. Pelo amor de Deus, lá da igreja para fora, você fala o que você quiser. E aí? Às vezes a pessoa está sentada lendo a Bíblia. E aí? E o Flamengo? Eu vou mandar você catar coquinho na descida. Vai falar de seus diabos de time de futebol lá fora. Mas a pessoa está lá sentada, agonizando, morrendo, precisando ouvir uma palavra. E aí? E o Vasco? Está entendendo? Falou, não sejam imprudentes, entendam a vontade de Deus. Se você puder, anota aí, Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos, hinos. Chega para o irmão, olha irmão, eu estava lendo aqui o Salmos 18. Olha só, diz aqui, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Estou sentindo que você está precisando de alguém que vai ajudar você em oração. Vamos aqui, lembra daquele hino bonito? Remove a minha pedra. Não precisa cantar alto, tá? Dentro da igreja, mas conversa com a pessoa. Conversem entre si a respeito de quem? Do Senhor. Conversem entre vocês sobre Deus, sobre a palavra, sobre Jesus. Ai, pastor, eu estou vibrado no TikTok agora.
Como é que é o nome? Como é que é o nome dessa entidade? Não, porque isso é um demônio. É assim. Olha como nós estamos perdendo o nosso tempo. Ele falou, o tempo que resta da sua vida, não viva mais segundo os homens. Viva segundo quem? A vontade de Deus. Aí ele fala, não procedam imprudentemente. O que ele fala lá? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu tenho que parar com esse negócio de insensatez, irmão. Quarta-feira eu preguei aqui na igreja. Por favor, depois você vai lá no Facebook, no YouTube e assiste o culto da quarta-feira. Falei sobre o tempo da infantilidade que precisa ficar para trás, irmão. É muito bom, a gente brinca, se diverte, mas chega uma hora, irmão, que nós temos que trocar essas coisas. Esses dias, que dia que foi? Foi hoje que eu vi. Cadê o Wilson? Postou lá o menininho cantando dentro do carro, eles voltando do culto, o menininho cantando. Foi isso? Menino cantando, eu falei, olha só que beleza, podiam ir no carro falando de futebol, não sei lá mais o que, não, mas estava lá o menininho cantando a música dentro do carro, eu falei, puxa vida, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, pessoas que conversam entre si a respeito do Senhor, citando os salmos, a pregação, a mensagem da Bíblia, e eles citam o quê? Hinos, é hino, tá, irmão? Não essas doideiras que vocês cantam aí de vez em quando. Aí. Lembra que eu falei? Que negócio de acelerar e pisar? Que não é de Deus. Não é. Ah, o senhor não pode falar isso. Falo. Salmos 47, vai lá. Vou ensinar você já que você quer aprender. Jesus querido. Salmos 47, versículo 7. Podemos? Pois Deus é o rei da onde? Quer ver? Vamos ler. Vamos ler assim, o 6. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei. Cantai louvores. Ó, pois Deus é o rei de toda a terra. Ó, leia você. Cantai louvores com inteligência. Agora eu fico imaginando a inteligência do anjo. Tem alguma coisa errada aí. Não tem muita inteligência nisso não, você concorda comigo? Agora você cantou ainda há pouco. Como um farol que brilha à noite. Olha a diferença, irmão. Olha a atmosfera que cria. Então calma lá. Louvores como? Com inteligência. Canta louvor como, irmão? Com inteligência. Olha só que interessante. Com inteligência. Ó, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Inteligente. Tirou da onde? Da Bíblia. Onde é que eu vi aqui na Bíblia acelera e pisa? Não achei. Ai, ai. Podemos continuar? Efésios 5,17. Misericórdia, Jesus. Tem gente que vai mandar carta para o missionário. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei o quê? Qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Lembra da outra tradução? Não bebam vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Ó, cheio do Espírito Santo e governado por ele. O que é governado? Ele que diz o que você faz. Ele que diz para onde você vai, de onde você vem. Aonde que eu me aproximo, aonde que eu me retiro. O que eu faço da minha vida? O que mais que ele fala? Aí vem aquela parte que a gente frisou bastante, conversa entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos.
entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. E aí ele fala: sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que acontecer na sua vida, faz o quê? Agradeça a Deus. Olha só, perdi o emprego, estou desempregado. Meu Deus, muito obrigado, só vai abrir uma porta maior aí. Quem sabe eu pedi um emprego, o senhor não quer que eu seja dono do meu próprio negócio? Eu vou ser grato por tudo que acontece. Meu Deus, a pessoa sumiu da minha vida. Vai com Deus. Como é que o pastor Antônio fala? Roberta Miranda, vai com Deus. É assim. Mas era meu amigo. Tão amigo que foi embora. Então, pega o beco. Acabou. Não preciso mais de você. Preciso de Jesus. Amém? Aí ele completa falando o quê? Sujeitando-vos uns aos outros no quê? No temor de Deus, irmão. Aí que é importante a gente colocar isso dentro do coração. Pode ser que venham a chegar dias que eu tenha que servir a vida de alguém. E se eu precisar me sujeitar, eu vou fazer isso como? No temor de Deus. Hoje eu estou aqui e eu sou, por exemplo, líder do pastor Júlio. Vem aqui, pastor Júlio. Os anos passam, acontece uma coisa, acontece outra, Você sabe que Deus levanta e tira quem Ele quiser. Aí amanhã eu vou lá para um estado, vamos supor que eu vá lá para Minas Gerais e de repente eu chego lá em Minas Gerais, eu vou assumir lá uma igreja comum, uma igreja só única. Eu chego lá, quem que é o líder do estado? Pastor Júlio, olha só. Me trata bem, hein, cara? Eu só tratei você bem aqui. Aí chega eu lá e ele está lá de líder. Aí fala, puxa vida, eu liderava esse cara, agora esse cara vai mandar em mim agora? Hoje ele se sujeita à minha pessoa, amanhã, se precisar, eu me sujeito à pessoa dele. E tudo isso com temor a quem? Temor a Deus, só isso. Tem gente que não entende, irmãos, eu sou sincero com você. Eu vim de um estado onde uma coisa interessante aconteceu. O pastor Fernando, que é líder lá em Curitiba, ele chegou como membro da igreja sede. E hoje ele é o quê? Ele é o líder do estado. Hoje ele lidera pastores que foram pastores dele. Que coisa esquisita. Tem nada esquisito. A gente se sujeita, por causa do temor, a Deus. Deus levantou ele como autoridade. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus é bom. Sabe o que está fazendo. Agora nós temos que parar de perder tempo com conversa. Para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui, Tessalonicenses agora. Primeira Tessalonicenses 4. Digam amém. A gente canta louvores como? Com inteligência. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Inteligente essa música? Muito bom. Você cantou ainda há pouco, deixa eu lembrar de uma música que você cantou. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Inteligente essa música? E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Ô, louco, super inteligente. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Para que continueis o quê? A progredir cada vez mais. Irmãos, o evangelho não muda. O evangelho não muda. O Paulo escreve essa carta muitos anos depois de ter passado lá. E alguém pensou, vai chegar uma carta com uma nova doutrina. Já sei.
Ele vai mandar cair pelo poder. Ele vai mandar rodar o peão da casa própria. Já viu? Já viu? Tem umas igrejas aí que vai roda o peão da casa própria. Ele falou, irmãos, ó, eu quero exortar vocês no Senhor Jesus, ó, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agrandar a Deus, o que faz? Continua do mesmo jeitinho. Para quê? Para que você continue a progredir cada vez mais. Você não progride na vida cristã inventando moda. Como eu gosto, irmão, de sentar ali no escritório e ligar louvor antigo. Esses dias eu estava meio saudosista, estava ouvindo Oséias de Paula. Quem já ouviu? Estava lá, entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Eu choro quando eu escuto essas músicas. Aí quando eu vejo a motinha passando, já, não. Aí já desanimo já. Meu Deus do céu, cruz credo. Eu, quando cheguei à igreja, a gente cantava isso. Eu já falei aqui na igreja várias vezes. Que hino que eu cantei na igreja no primeiro dia que eu cheguei? Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu tenho que continuar nessa pegada. Tem uma música bonita que a gente canta de vez em quando. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Por que eu vou ficar inventando coisa agora? Continua no mesmo caminho. Continua no mesmo caminho, por quê? Você vai progredir? Cada vez mais. Não precisa de uma nova roupagem. Mas aí cai num negócio que eu falei esses dias aqui. O mercado gospel precisa produzir. O tal do gospel tem que produzir. Você já pensou se não tem música nova? Como é que faz? Já pensou todo mundo? 50 bandas aí, todo mundo vai começar o showzinho deles lá como? Eu navegarei. Ah, mas a gente não vai vender disco? Mas quem diz que tem que vender disco? Tem que servir ao Senhor, tem que fazer o quê? A vontade de Deus. E se Deus der para as pessoas músicas boas, estaremos aqui entoando. Agora, bobagem, porcaria, asneira, não vamos não. Não vamos. Aí o que acontece? Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Ele falou, foi Jesus que mandou pregar isso para vocês. Ó, porque esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, aí vem, ó, que vos abstenhais. Prostituição, ó, prostituição é fornicação, pornografia, adultério, ó, olhares. Fuja disso. O que ele diz? 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso no quê? O que é o seu vaso? O que é o seu vaso? O seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus vive nesse mundo de sujeira, dessa porquice aí, irmãos. Ah, pastor, meu marido é trouxa, ele dá o cartão para mim gastar e eu estou gastando com o Ricardão. O Ricardão vai jogar você no colo do diabão. Ó, cantei com inteligência, ó. O Ricardão vai jogar você no colo do diabão. Triste, né, irmãos? Trocando a eternidade com Cristo por uma paixão suja. Tá amarrado. E o que diz, gente? 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é o quê? O Senhor é o quê? É vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para o quê? Quem o Senhor é para falar aqui, negócio de adultério, de fornicação? Eu durmo com a namorada mesmo. Versículo 8.
Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o quê? Seu Espírito Santo. Você acha que eu estou pregando na igreja sobre pecado? Porque eu gosto de falar. Olha, eu gosto de falar de pecado. Eu sou caça-pecado. É constrangedor, irmão, pregar certas coisas que eu prego aqui. Dói, 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 machuca. Mas eu preciso falar. Porque se não falar, estaríamos todos juntos desprezando a Deus. E, para mim, concluir, já estou perto de terminar, 2 Coríntios 12. O que é triste, irmão, depois de tanto tempo pregando, falando para as pessoas sobre a vontade de Deus. Eu vou ler a Bíblia NVT. Essa deve ter aí, né? NVT. Nova versão transformadora. Podemos? 2 Coríntios 12, 20 e 21. Pois temo que, ao visitá-los, não goste muito daquilo que encontrarei, e vocês não gostem do quê? Da minha reação. Está na tela se você quiser ler. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer. Olha, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da impureza, da sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sexuais, sensuais. Ele falou, olha, o triste dos anos passarem, a gente está vindo a uma igreja que já é antiga, porque essa igreja de Corinto já tinha um tempinho de estrada já. E ele falou, triste é chegar aí e a gente vê que tem gente que não se arrepende das coisas erradas que faz. Que fez no passado, e se não se arrependeu do que fez no passado, vai continuar fazendo hoje. Aleluia! Esse é o nosso bolo de aniversário hoje. Hã? Esse é o bolinho de aniversário dos 2 anos hoje. Não viver de acordo com os homens. De acordo com a vontade de Deus. Não gaste mais o tempo da sua vida com coisa errada, meu irmão. Isso aqui são palavras de um homem que um dia falou, Jesus, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. O Pedro falou, eu falei, e a Bíblia está aqui para quem quiser. Quem quiser aceitar, amém. E quem não quiser, briga com o autor, quero ver se você aguenta. Não aguenta, né? Vamos ficar na palavra, queridos? Eu vou fazer uma oração e a gente vai terminar a vigília, porque falta 5:45 já. Eu prometi que até 1h terminava. Tem algum recado? Tem recado? Você está olhando um para a cara do outro. Tem recado ou não tem? Tem o quê? Vídeo? Não é clipe não, né? É clipe? Tá, vamos fazer uma oração primeiro. Nosso Deus, muito obrigado. Te agradecemos pela palavra, pelo ensinamento, pelo ensino precioso que o Senhor nos deu. Muito obrigado por ter cuidado desse momento. E foram mais de 50 minutos de mensagem, onde o Senhor edificou uma igreja, edificou um povo. E não há maior alegria, Pai, do que nós sabermos que os Teus olhos estão sobre a nossa vida. E nós cresceremos em nome de Jesus.
nós nos ajudaremos, Pai, como foi pregado hoje aqui. Será linda a tua obra. E eu te peço, ajude-nos a crescer. Nós ouvimos. Você aprendeu como anda e agrada a Deus. Assim ande para progredir cada vez mais. E assim nós faremos, assim viveremos, assim caminharemos, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Amém.